Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Eu sou Daniel Ponsic, o novo gestor do VRTM. E antes de mais nada, queria comentar uma novidade com vocês. Com a chegada da equipe da Aurinvest e o crescimento do time de imobiliário do Fator, fizemos aqui algumas alterações na estrutura. Eu passo a ficar voltado a uma posição de head da área, com uma atuação mais institucional e estratégica. Claro que eu permaneço com total envolvimento aí na gestão e no dia a dia do fundo, que passa a ser gerido, o VRTM passa a ser gerido pelo Daniel Ponsic, que veio do time da Aurinvest, tem muitos anos de experiência no mercado imobiliário e de gestão de fundos imobiliários, e que você conhece, pois ele é gestor aqui de outros fundos também da casa. Então, vamos começar aqui a apresentação sobre os acontecimentos de agosto de 2024 do VRTM. Bom, então vamos começar falando aqui sobre o processo de fusão, de incorporação dos fundos dentro do VRTM, que também teve uma oferta aí no paralelo. Esse processo foi super bem conduzido de uma maneira muito diligente e excepcional pelo Daniel. O Daniel capitaneou todo esse processo. Então, eu queria deixar aqui para ele fazer esses comentários de como que foram feitas essas etapas, esse processo, os cuidados que a gente tomou, a diligência que a gente fez e como a gente aqui teve todo o cuidado para fazer o melhor possível dentro desse processo que é complexo e trabalhoso. Obrigado, Vicente. Bom, aqui a gente trouxe um slide condensando o que foram esses 5 meses aí de trabalho que começou lá em abril, quando o VRTM mandou uma proposta para cada um dos fundos que também estava aqui conosco, né? O ORE, o OFF e o FAOI, cada um com suas peculiaridades e suas justificativas para que essa transação ocorresse. E aí, com base nessa proposta, a gente conseguiu chamar as assembleias com explicações, mostrando da onde a gente estava indo, de onde a gente veio, para onde a gente estava indo, por que fazer essa operação, tudo muito já um pouco detalhado aí pelo Pocente. E com isso, com essas assembleias, nós conseguimos um bom quórum para essas aprovações, né? Então não foram aprovações apertadas, a gente conseguiu que os cotistas se engajassem, abrimos para voto e conseguimos essa aprovação. Depois que essa aprovação aconteceu, nós lançamos a oferta pública, né, a segunda oferta de cotas do VRTM, porque as cotas da emissão do VRTM seriam e foram utilizadas para adquirir os ativos dos fundos. Então, essa nova emissão era necessária para que pudesse haver essa troca de ativo por novas cotas. E um passo anterior a que isso fosse feito, né, essa integralização dessas cotas na oferta, nós primeiro trocamos o administrador dos fundos investidos. Então, tanto a ORE quanto o FAOI e o OFF eram administrados pelo Banco Aurinvest, eles passaram para a administração do Fator. Esse foi o primeiro passo pós-assembleia. E logo após disso, nós conseguimos fazer o movimento da subscrição das cotas do VRTM por esses fundos e, na sequência, entregar os ativos em pagamento por essa subscrição. Esse processo ele terminou no final de julho. Tá? O passo seguinte, que até a gente vai detalhar até um pouquinho mais para frente, foi um passo que foi muito importante para os cotistas dos fundos investidos, foi a questão do preço médio, né, da informação do custo de aquisição desses fundos para o administrador. Segundo as normas da Receita, o administrador é obrigado a reter o imposto de renda dentro dessa transação que termina com a extinção de um fundo. Então, como foi um resgate, nós abrimos aí por quase 2 semanas para que os cotistas desses fundos informassem seus custos de aquisição, para que nós pudéssemos apurar o ganho de capital individual de cada cotista e aí poder apurar esse imposto e pagar de forma que nenhum cotista ficasse aí sem o benefício dessa informação. Depois desse prazo que se encerrou no dia 11 de agosto, nós partimos para a entrega das cotas. Então, os cotistas desses 3 fundos receberam cotas do VRTM via Bolsa. Todas essas entregas, como elas aconteceram em datas diferentes para cada um dos fundos, nós tomamos o cuidado de deixar essas cotas em lock-up. Então, as negociações não foram permitidas para que todos os cotistas dos 3 fundos, mais os cotistas que entraram com recursos
na nova oferta pública, tivessem uma condição de poder negociar essas cotas ao mesmo tempo. Então, nós só liberamos as cotas para negociação, que aconteceu no dia 27 de agosto, depois que nós entregamos todas as cotas para os cotistas de baixo, dos 3 fundos de baixo, que os recibos de subscrição das cotas da segunda emissão foram convertidos em cotas e ainda o caixa remanescente dos fundos do ORE, do OFF e do FOI também entregue para os cotistas. Então, no dia 27 de agosto, efetivamente, esse processo todo terminou com a liberação da negociação das cotas para todo mundo ao mesmo tempo. Existe ainda uma única pendência que a gente está fazendo agora ao longo do mês de setembro, que é o leilão das frações de cotas. Como essas cotas entregues não têm um número inteiro, existe mais um procedimento para que os cotistas não fiquem com 1/3 de cota, 1/4 de cota, que essas frações todas sejam juntadas, leiloadas, e com isso a gente encerra de vez todo esse processo de incorporação. Sendo que para o mês de setembro, esse resultado de agosto já foi distribuído, vai ser distribuído dia 13, para todos os cotistas que estão em condições totalmente igualitárias. Bom, dando continuidade à explicação do processo de incorporação, nós tivemos uma etapa muito importante, que foi a chamada de preço médio dos cotistas. Isso, aliado à entrega das cotas, foram a parte do processo onde a gente teve mais dúvidas. Então, a gente resolveu dar uma explicação um pouco mais detalhada aqui nesse vídeo. Aqui a gente está olhando o slide do ORE, que inclusive estava no último relatório gerencial do ORE. Então, o fundo, quando subscreveu cotas do VLTM, ele subscreveu 9.129.985 cotas do VRTM. Como o ORE possui 1.077.000 cotas, aproximadamente, essa razão deu um valor de 8,47 cotas. O que isso significa? Que cada cota do ORE recebeu 8,47 cotas do VRTM. Então, é isso que você consegue ver aí na sua corretora, na sua posição de custódia do ORE após a entrega das cotas. Adicionalmente, o ORE possuía um caixa, no momento dessa incorporação, que representava R$ 6,74 por cota de ORE. Esse valor ele foi pago para os cotistas descontado do imposto de renda. Como foi apurado esse imposto de renda? A gente aqui colocou no slide, está no relatório, 3 exemplos. Tá? Então, no primeiro exemplo, se o cotista informou um custo médio de aquisição acima do valor, neste caso de R$ 91, que foi o PL utilizado para a conversão, o cotista não tem imposto a pagar. Então, ele recebeu R$ 6,74 por cota de ORE em caixa no momento dessa liquidação. Porque ele não tinha imposto a pagar, porque ele comprou o ORE, quando comprou, num preço maior desse preço de R$ 91 de liquidação. No segundo exemplo, o cotista informou um valor de liquidação, um valor de custo médio abaixo do valor de liquidação. Dessa forma, ele teve um ganho de capital. No nosso exemplo, o cotista aqui informou R$ 85 de custo médio de aquisição, sendo que o valor de encerramento do fundo foi de R$ 91. Essa diferença, vezes 20% de imposto, deu R$ 1,19 de imposto a pagar. Então, do valor de R$ 6,74 por cota que ele teria direito, ele recebeu R$ 5,54 por cota de ORE. O terceiro exemplo é o exemplo no qual o cotista não informou o seu custo médio de aquisição. Dessa forma, a administração utilizou a menor cotação em bolsa desde o início do fundo, então é a menor cotação intraday, que para o caso foi R$ 60,10, para fazer a apuração do imposto. Então aqui a gente tem uma cota de liquidação de R$ 91,
com um valor utilizado para a base de imposto de R$ 60,10, isso deu imposto a pagar de R$ 6,17 por cota. Dessa forma, o cotista do ORE recebeu somente 56 centavos por cota para cada cota que ele detinha do ORE. Então, esses são os 3 exemplos do que pode ter acontecido com cada um dos cotistas do ORE. No caso do OFF, o racional é exatamente o mesmo racional utilizado para o ORE. Aqui, em termos de quantidade de cotas, o cotista do OFF recebeu 6,92 cotas do VRTM para cada cota do OFF. O valor utilizado para quem não informou o imposto de renda foi de R$ 57,50 e o caixa disponível por cota do OFF era de R$ 2,70 por cota. Então, quem comprou a cota do OFF acima de R$ 71,50 e informou esse valor, recebeu R$ 2,70 por cota. Quem informou um valor abaixo dos R$ 71 teve a sua retenção com base nesse valor. Aqui no exemplo, quem informou R$ 65 teve uma retenção de 1,30 por cota, recebendo então 1,40 por cota de resultado, e quem não informou, quando a gente utiliza a base de 57,50, não deu recursos a pagar para o cotista, porque o imposto ficou acima do valor do que o fundo tinha de caixa, e nesse caso o administrador também complementou o imposto de renda para que o cotista não tivesse nenhum problema com essa situação. Eu acho que é importante a gente finalizar aqui comentando que a gente fez esse processo de uma maneira muito diligente, muito cautelosa, para que a gente não tivesse nenhum grande problema no caminho, que isso fosse feito da maneira mais simples e rápida para o cotista. A gente aqui, nesse processo, teve um envolvimento de mais de 13 mil cotistas, então era bastante gente envolvida. Os pontos positivos dessa fusão são muitos, inclusive tamanho de fundo, entre eles aumento de liquidez, diversificação dos ativos. Então, é um processo que foi positivo para todo mundo. Do nosso lado, foi muito trabalhoso e a gente trabalhou desde o início com extrema diligência e cautela para que esse processo tenha sido, ao longo dele todo, muito bem feito. A gente fez diversos informativos, mandamos e-mails para todos os cotistas do que estava acontecendo, qual era o próximo passo, qual era a necessidade, por que da importância, por exemplo, da indicação do custo médio. A gente criou um link, então teve um trabalho muito grande para que a gente pudesse cuidar da melhor maneira aqui dos nossos cotistas, tá? Então, finalizando todo esse processo, que foi super bem sucedido aí no final, a gente chega então a um formato de fundo que é esse. E aí eu vou deixar o Daniel fazer o comentário aqui de como é que ficou a conclusão desse processo todo. Bom, então, além dos ativos dos fundos que foram incorporados, nós também captamos quase 100 milhões de reais na oferta de recursos novos. Isso fez com que o fundo atingisse aí um patamar de 450 milhões de reais. Com a junção dessa base de cotistas, nós temos um fundo com quase 13.500 cotistas. Nesse primeiro mês, nós pagamos 9 centavos por cota, com base numa cota de fechamento a mercado de 8,80, representou aí um yield de 1,02% ao mês. Para o mês de agosto, nós tivemos aí um volume médio negociado de R$ 59.500. A gente vai ter um slide específico disso, a gente faz uma abertura, porque o fim do mês foi bastante mais elevado por conta desse aumento de cotista, a liberação das cotas para negociação, e a gente espera manter um patamar não tão forte quanto foi esse fim de mês, mas um patamar bem mais alto de liquidez. E, além disso, a cota patrimonial do fundo fechou em R$ 9,65. Bom, utilizando esses 9 centavos de distribuição com uma cota de fechamento de 8,80, a gente comentou que o dividend yield foi de 1,02, e o que equivale a quase 139% do CDI. Nesse slide, a gente demonstra em agosto de 24 o PL final do fundo, né, de 453 milhões, ou 9,65 por cota.
Esse slide aqui, ele é o que eu comentei no começo, né? Então, a gente teve uma média de liquidez em agosto de quase 312 mil reais por dia, sendo que depois do dia 27, quando efetivamente foi feita a liberação das cotas, esse volume foi muito alto. Então, isso é que acabou trazendo essa média para 312. Mas a gente espera que esse fundo agora negocie aí acima de 450, 500 mil reais por mês de uma forma mais orgânica. Com relação a como ficou a nossa carteira, a gente vai trazer as aberturas aqui. Então, como inclusive foi divulgado na oferta pública, né, a gente tem uma preponderância da carteira no setor de construção civil, fazendo bastante término de obra, operação de loteamento. Então, isso representa só loteamento e construção civil somados, a gente já está falando de basicamente 70% da carteira de CRIs do fundo. As securitizadoras a gente conseguiu agora dar uma boa pulverizada, e agora a gente vai mostrar os outros ativos do fundo. Na parte de FIIs, nós temos aí uma carteira hoje de quase 150 milhões de reais em FIIs, também bastante pulverizada em setores, sendo que preponderantemente em recebíveis imobiliários, mas a gente está bem exposto em logístico e laje corporativa. A ideia agora desses próximos meses que o fundo tomou a forma final é começar a dar uma depurada nessa carteira. É importante dizer que o yield desses fundos, desse combinado de fundos imobiliários, está rodando na casa de 10,70 para o fundo. Além disso, a gente tem a carteira de imóveis do fundo, que é uma das linhas de negócio que a gente pretende ampliar, com a concentração muito forte aí em São Paulo, o segundo estado sendo o Rio, em terceiro Mato Grosso. Essas operações de Rio e Mato Grosso foram as operações herdadas do ORE. As de São Paulo, a gente já tem operações novas feitas direto no VRTM, e essa carteira de imóveis está rodando na taxa de IPCA mais 10,80. Agora, falando um pouquinho sobre o compilado da carteira do fundo, nós temos hoje 18% em CRIs, 25% em imóvel e 34% em FIIs. O recurso captado na oferta, os 100 milhões, que dá mais ou menos os 20% em caixa, e o nosso trabalho nesse momento vai ser dar uma reduzida nessa carteira de FIIs, entrar mais em imóvel do que está no nosso pipeline e também ir trocando essas operações ao longo dos próximos meses. Dentro da carteira de CRIs, nós temos aí 60% quase IPCA mais 9,46%, 35% em CDI mais 3,25% e uma pequena parcela de 3% a IGPM mais 8,75%. Então, por esse mês é isso. Queria agradecer bastante a atenção de vocês. Esse foi um relatório especial que a gente aproveitou aqui para contar de todo o processo aí da fusão dos fundos, passar aí o bastão para a gestão do Daniel Consic. Vocês estarão em ótimas mãos, vocês já conhecem o trabalho dele. Então, para os próximos vídeos, para os próximos meses, o Daniel que vai tocar. E aí a gente fica aí para uma próxima apresentação. E agradeço a atenção. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até os próximos vídeos.